no Senhor Jesus, creia que Ele veio, entregou a vida dele na cruz para te salvar. Esse foi o propósito de Jesus ter vindo ao mundo, te dar vida, querido. Te tirar da morte para a vida. Porque Cristo é o único mediador e intercessor entre Deus e os homens. Porque Ele foi estabelecido por Deus para esse propósito. Você está preparado para o dia do juízo? Como que eu posso dizer que eu sou cristão e não me importo com aquilo que Deus se importa? Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui com muito prazer, mais uma vez, para trazer uma mensagem de Deus para você, desejando que você reflita para conhecer algo mais da parte do Senhor, do Evangelho de Jesus Cristo. E se você deseja agradar a Deus, viver de uma maneira que alegre o coração de Deus, essa mensagem hoje é para você. Eu quero meditar num texto de Romanos capítulo 6, onde Paulo fala a respeito da nova vida em Cristo. Como deve ser essa vida em Cristo? Você que está me ouvindo, talvez você crê que é um cristão. Então eu quero que você reflita comigo. Você realmente tem vivido como um cristão? Porque um cristão, ele não vive como as demais pessoas que não conhecem a Cristo. Ele vive de uma maneira diferente. Será que você tem vivido como um verdadeiro cristão? Eu quero que você reflita sobre isso, baseado nesse texto de Paulo, no capítulo 6 de Romanos, que eu vou começar lendo aqui e vou refletindo versículo a versículo para a gente poder compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Paulo começa dizendo assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo tinha acabado de explicar no capítulo 5 de Romanos de como a graça ela veio na vida das pessoas que estavam em pecado, e essa graça se tornou superabundante. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça de Deus agora reina na vida daqueles que têm Cristo. Então, levantou-se um questionamento agora de algumas pessoas, né? Vamos agora permanecer no pecado para que possa a graça de Deus se manifestar de maneira mais abundante ainda na nossa vida? Vamos pecar mais para poder Deus derramar mais da sua graça? E é isso que Paulo diz aqui: de modo nenhum. Se eu estou na graça de Deus, se eu agora alcancei o favor de Deus para ser salvo, eu não posso viver uma vida de pecado. Eu não posso achar que agora eu estou livre para viver pecando, para fazer um monte de coisas que desagradam a Deus. Não, se eu estou na graça de Deus, se eu fui alcançado pela graça de Deus para ser salvo, a vontade de Deus agora é que eu viva em novidade de vida, de uma maneira diferente, de modo nenhum. A vontade de Deus não é que eu viva no pecado. A graça de Deus vem justamente para mudar o nosso estilo de vida. De uma vida antes que vivia no pecado, fazendo coisas que entristeciam a Deus, para uma nova vida onde agora nós vamos viver para agradar o nosso Senhor que nos salvou. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ele pergunta no versículo 3. Se nós morremos para o pecado quando encontramos a Jesus, como é que nós vamos viver ainda nele? Nós não podemos viver naquilo que nós morremos para aquilo, que foi o pecado. E é isso que Paulo vai ensinar no resto desse capítulo. Que nós morremos para o pecado para viver para Deus em novidade de vida. Então, uma vida cristã, onde a pessoa vive no pecado, isso não é, na verdade, uma vida com Cristo. Uma vida com Cristo, ela é diferente. Você anda de maneira diferente. É isso que a gente tem que refletir. Porque muita gente segue a Cristo, mas vive no pecado. Vive escravizado pelos seus desejos.
faz um monte de coisas que desagradam a Deus, mas eles acham que são cristãos, sendo que a vida deles não tem diferença nenhuma da vida daqueles que não conhecem Jesus, que nunca confessaram Jesus como Senhor. Se não há diferença nenhuma, então isso é um indicativo de que talvez você não se encontrou com Cristo. Ou então você ainda é muito imaturo, muito carnal, não compreendeu nada do que é a vida cristã. Porque a vida cristã ela é diferente, é isso que Paulo vai mostrar aqui. E aí ele continua no versículo 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Aqui ele está falando para a igreja, de que aquele que creu em Jesus foi batizado em Cristo Jesus. Aqui ele não está falando do batismo com água, porque o batismo nas águas, ou com água, ele simboliza o novo nascimento. Ele simboliza esse batismo em Cristo, ou seja, o ato de você ser inserido em Cristo, no corpo de Cristo passar a fazer parte da sua vida, de você passar a se unir com Ele espiritualmente. Isso é ser batizado em Cristo. É você se unir a Cristo, você passar a viver em Cristo, passar a ter uma nova vida em Cristo. Ele não está falando do batismo nas águas aqui, embora o batismo nas águas simbolize isso. Então ele está dizendo, vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, ou seja, nos unimos a Cristo, fomos batizados na sua morte? Ele vai começar a explicar agora de como nós, quando nos unimos a Cristo, que isso acontece quando a gente se converte, ele vai mostrar que quando a gente se une a Cristo, é batizado em Cristo, nós nos unimos com Ele na sua morte e também na sua ressurreição. Que assim como Cristo morreu, também nós morremos de uma maneira. E assim como Ele ressuscitou, também nós ressuscitamos. O que acontece com Cristo, em certo sentido, também acontece conosco. É isso que Paulo vai mostrar aqui agora. E eu vou continuar lendo para você. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Ou seja, quando fomos batizados em Cristo, quando cremos nele, fomos sepultados com ele na morte. Então, uma prova de que aqui não está falando de batismo nas águas é isso. Porque isso aqui acontece, você ser sepultado com Cristo, isso acontece não no momento que você se batiza nas águas, mas no momento que você se converte. Você morre com Cristo. Você se identifica com ele na sua morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então olha o que Paulo está dizendo. Quando você é batizado em Cristo, quando você crê em Cristo e se une com Ele espiritualmente, você se une com Ele na semelhança da sua morte e na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, você morre com Cristo e você ressuscita com Cristo. Ou seja, assim como Jesus morreu, você morre. Assim como Jesus ressuscitou, você ressuscita. E quando nós ressuscitamos é para quê? Como ele diz aqui, para andar em novidade de vida. Nós não ressuscitamos em Cristo para andar do mesmo jeito. Se nós morremos e ressuscitamos, nós temos que andar de uma maneira diferente, de uma maneira nova, em novidade de vida. Algo diferente acontece. É um milagre da parte de Deus. É o novo nascimento que te faz uma nova criatura, leva você a viver de uma maneira diferente, para a glória de Deus. Então, nós nos unimos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição, para andarmos em novidade de vida. O que significa se unir com Cristo na sua morte e na sua ressurreição? Paulo vai explicar um pouco melhor agora, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído,
e não sirvamos o pecado como escravos. Então, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Cristo morreu na cruz. Quando nós cremos nele, nós nos identificamos com ele na sua morte. Ou seja, o que acontece com ele se torna realidade para nós. Só que Cristo morreu ali no seu corpo. Morreu no seu corpo. Nós morremos para nós mesmos. Ou seja, morre o nosso velho homem. Assim como Cristo ali entregou seu corpo para nos salvar, nós, quando nos entregamos a Cristo, o nosso velho homem morre. Ou seja, a nossa velha natureza, a nossa velha maneira de andar, os nossos velhos costumes, nossas velhas práticas, nossa velha maneira de ser. Tudo isso fica para trás para a gente andar em novidade de vida. Como ele diz aqui, para que o corpo do pecado seja destruído, ou seja, essa vida de pecado, essa maneira de viver no pecado que a gente vive, seja destruído. E nós não sirvamos o pecado como escravos. Se eu sou liberto em Cristo, a vontade de Deus é que eu seja uma pessoa que anda livre, em novidade, e não preso ao pecado, escravizado pelo pecado, andando de uma maneira em que os meus desejos me dominam, me levam a fazer coisas que desagradam a Deus. Não é essa a vida cristã. Nós fomos salvos para andar não em escravidão, fazendo a vontade da nossa carne, ou seja, satisfazendo desejos carnais pecaminosos. Nós fomos salvos para andar livres. Livres para quê? Para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, para andar como pessoas diferentes, como pessoas santas, parecidos com Cristo. E Paulo continua dizendo, ele vai explicar um pouco melhor o que significa essa morte que a gente passa junto com Cristo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado, ou seja, está absolvido do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Porque quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então Paulo vai explicar aqui agora o quê? Que se nós morremos com Cristo, nós também viveremos com Ele. Ele está falando mais uma vez da nossa união com Cristo, e o que acontece com Cristo acontece conosco. E aí ele explica que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Cristo ressuscitou, ele está vivo, num corpo glorificado. Ele não experimenta mais a morte não tem mais domínio sobre ele. Então Jesus, depois que ressuscitou num corpo glorificado, nunca mais ele vai passar pela morte. Nunca mais ele vai sofrer o que ele sofreu ali na cruz. A morte não tem mais nenhum domínio sobre ele. A morte perdeu todo o domínio sobre ele. Quando foi que a morte teve domínio sobre ele? Ali na cruz. Quando ele entregou a sua vida, derramou o seu sangue para nos salvar. Ali ele morreu. Só que a morte não pôde retê-lo. Ele não permaneceu na corrupção. Ele não viu corrupção, na verdade. Ele morreu no seu corpo, mas ele logo ressuscitou num corpo glorificado. Porque diz a palavra de Deus que Jesus não viu corrupção. Seu corpo não se corrompeu. E a morte não teve domínio sobre ele. Ele ressuscitou, venceu a morte, e aí ele vive para sempre. Da mesma maneira, nós, quando morremos para a nossa velha natureza, agora a gente é vivo para Deus. A morte não tem mais domínio sobre nós, para a gente poder viver de uma maneira diferente. É isso que ele está dizendo. Então no 10 ele diz, porque quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado.
Como foi que Jesus morreu para o pecado e depois passa a viver para Deus? Na cruz, o nosso pecado estava sobre Jesus. Jesus mesmo não tinha pecado. Ele não tinha, ele é santo, ele é perfeito, ele é totalmente puro, imaculado. Mas o nosso pecado estava sobre ele. Estava sobre ele o nosso pecado. Então, depois que ele morre, que ele paga o preço pelo nosso pecado, sofre ali a ira de Deus, o pecado é tirado de sobre ele. Toda a culpa nossa que foi colocada sobre ele ali, para ele pagar por nós, sofrendo no nosso lugar, essa culpa é tirada. O pecado é tirado de sobre ele depois que ele diz está consumado, que ele termina a sua obra ali na cruz. Ali ele morre para o pecado. Ou seja, o pecado ali não está mais sobre ele, porque ele terminou a sua obra. E agora ele vive para Deus. Ele vive num corpo glorificado na presença de Deus. E é por isso que Paulo conclui no versículo 11. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, nós da mesma maneira, quando colocamos a nossa fé em Cristo, a gente morre para o pecado. Assim como Cristo morreu para o pecado, no sentido do pecado não está mais sobre ele, nós que somos realmente pecadores, que temos uma natureza pecaminosa, quando nós cremos em Cristo, nós continuamos pecadores ainda, mas nós somos regenerados, nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova natureza, porque agora o pecado, ele não vai mais nos dominar. Nós não vamos ser mais escravos do pecado. Nós estamos mortos para o pecado. O pecado não vai ter mais poder de reger a nossa vida, de nos levar para onde ele quiser. Porque agora a gente vive para Deus. Então essa é a base teológica da nova vida em Cristo, que Paulo ensinou aqui. Assim como Cristo morreu, mas levou o pecado sobre ele, depois o pecado foi tirado dele e ele ressuscitou em novidade de vida, ressuscitou com um corpo glorificado e agora vive na presença de Deus. Da mesma maneira, quando nós cremos em Cristo, somos batizados em Cristo, nós morremos para o pecado, ou seja, a gente não mais vai ser escravo do pecado, a gente se identifica com Cristo na sua morte, assim como ele morreu, a gente morre. Então, e assim como Cristo ressuscitou, a gente ressuscita, a gente nasce de novo. O pecado agora não tem mais domínio sobre nós. Nós passamos a ter uma nova vida em Cristo, não mais escravos do pecado. E é isso que Paulo vai explicar melhor aqui agora no versículo 17. Não, no versículo 12 ele diz: não reine, portanto, ele está concluindo agora, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Paulo está dando uma ordem agora. Ele está dizendo, você que é cristão, o pecado não reine em você. Ou seja, não deixe o pecado reinar no seu corpo mortal. De maneira que você obedeça a ele. Paulo está dizendo para a gente não deixar isso acontecer, porque a gente foi liberto do poder do pecado. Nem ofereçais cada um os seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então Paulo está dizendo o que aqui agora? Ele deu a base teológica para a nova vida em Cristo, e aí ele dá uma ordem para os irmãos. Não deixem o pecado reinar na vida de vocês. Não ofereçam os seus membros, ou seja, o seu corpo, para o pecado,
para ser instrumento do pecado. Se ofereçam para Deus, se consagrem para Deus, para ser o quê? Como ele diz aqui, instrumentos de justiça, os vossos membros serão instrumentos de justiça, ou seja, praticarem coisas retas, agradáveis a Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Essa é a realidade do cristão. Querido, se você é cristão, você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para viver de uma maneira que agrada a Deus. Não para ser um escravo do pecado. Não é a vontade de Deus que você seja escravo da prostituição, do adultério, da mentira, da fofoca, da desonestidade, do roubo, do assassinato, da orgia, da cobiça, da inveja, da maledicência, da embriaguez, da idolatria. Nada disso deve reinar na sua vida. Porque se você foi liberto em Cristo, você foi liberto para andar de uma maneira onde você vai agradar a Deus, onde o seu corpo vai servir a Deus como instrumento de justiça. Você não deve deixar que o pecado reine na sua vida. Como é que eu faço isso, irmão? Talvez você esteja se perguntando. Vivendo uma vida de busca a Deus, de entrega a Deus constante, de arrependimento constante, de consagração, de oração, de adoração, de serviço, de leitura da palavra, se alimentando de Deus, se enchendo do Espírito. Que isso é o natural. Um cristão, ele vive assim quando ele se converte. Então, quando você se converte, você passa a se apegar a Deus, a buscar a Deus, o pecado não terá domínio sobre você. Agora, se você se converte e você passar não buscar a Deus e passar a buscar as coisas que agradam a sua carne, então o Espírito de Deus, ele vai se entristecendo, ele vai se extinguindo na sua vida e o pecado passará a te dominar. Mas se você passar a buscar a Deus, o pecado não vai te dominar, porque essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Versículo 15. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Quem está na graça não é para viver no pecado. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, para quem você se oferecer como servo, para obedecer, você vai ser servo. Se você se oferecer ao pecado, você vai ser servo do pecado, o pecado vai te dominar. Mas se você se oferecer a Deus para obedecer à justiça, você vai ser servo de Deus, servo da justiça, para andar em novidade de vida. E o cristão é aquele que, quando se converte, ele se oferece a Deus, não ao pecado mais. Ele se entrega constantemente a Deus, numa vida de consagração, para servir a justiça, para servir a Deus, para agradar a Deus. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então Paulo está dizendo, graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado. Mas agora, vocês vieram a obedecer de coração ao ensinamento que foi entregue para vocês. Então, vocês agora não são mais escravos do pecado. Vocês vivem agora conforme os ensinamentos de Deus. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então Paulo está dizendo, vocês antes ofereceram o seu corpo para agradar o pecado, para fazer a vontade do pecado, sendo escravos da impureza. Agora vocês ofereçam seus membros para a justiça, para a santificação.
para viver agradando a Deus, para viver fazendo a vontade de Deus. Porque você que agora é cristão, você que foi salvo, você que entregou a sua vida a Cristo, a vontade de Deus para você é essa: que você se ofereça como um sacrifício agradável a Deus todos os dias da sua vida, vivendo em novidade de vida, vivendo em santidade, vivendo em consagração, agradando a Deus com sua maneira de andar, oferecendo o seu corpo para santificação. É assim que um cristão anda. Se você está oferecendo o seu corpo para o pecado e você diz que é cristão, você não está andando como um cristão. Você deve rever a sua vida, porque talvez você não tenha nem se convertido. Porque um cristão, ele não é escravo do pecado, ele não vive para o pecado, ele vive uma vida diferente na presença de Deus. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito. Ninguém é perfeito. Mas o pecado vai ser um acidente na sua vida. Depois que você se converte, o pecado passa a ser um acidente. Não um hábito, não algo que você vive naquela prática constantemente. Vai ser algo que você vai tropeçar ocasionalmente, de maneira que não é intencional. Mas se você está em Cristo, a sua vida vai ser uma vida de consagração, de santidade. E Paulo finaliza, versículo 20, dizendo: porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então Paulo estava dizendo: quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam isentos, ou seja, não viviam uma vida relacionada com a justiça. E o que foi que vocês escolheram? Paulo está dizendo. Qual foi a consequência daquela vida de vocês? Somente coisas que agora vocês se envergonham. Vocês agora olham para trás e se envergonham daquilo que vocês praticavam. Assim é um cristão verdadeiro. Ele olha para trás e ele se envergonha do que ele fazia antes. Ele não sente orgulho, ele sente tristeza do que ele fazia. Ele sente vergonha do que ele era. E eram coisas que o levavam para a morte, como ele diz aqui. O fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, é a nossa nova realidade. Transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E, por fim, a vida eterna. Então, mais uma vez, Paulo enfatiza. Agora, libertados do pecado, que o fruto da vida de vocês, ou seja, o que a vida de vocês está produzindo, seus atos, suas atitudes, sejam para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ou seja, porque se você vive em santidade, você vai receber como recompensa a vida eterna. Mas se você vive no pecado, você vai receber como recompensa a morte eterna. Então agora nós não somos mais servos do pecado, mas servos de Deus para viver em santidade e, por fim, receber a vida eterna. E finalizando o versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo finaliza aqui de uma maneira espetacular. Ele diz: o salário do pecado é a morte. A recompensa de viver no pecado é a morte. Morte eterna. Condenação eterna. Primeiramente, morte espiritual aqui, que é separação de Deus, falta de comunhão com Deus. E por fim, a vida eterna. Condenação no inferno. Separação de Deus para sempre. Sofrimento eterno. Essa é a consequência do pecado. Isso é o que recebe aquele que vive no pecado. Ele vai ser condenado eternamente. Não porque Deus quer, mas porque a pessoa está buscando isso para si. Mas o dom gratuito de Deus, ou seja, o que Deus dá de presente para nós quando nós cremos em Jesus, é a vida eterna em Cristo, nosso Senhor. Então, se você crê em Cristo,
você vai ser salvo, você recebe gratuitamente a vida eterna, você vai ser libertado do pecado para andar em novidade de vida, não mais como escravo do pecado, mas como servo de Deus. Você não mais vai oferecer o seu corpo para o pecado, mas para a santificação. E aí, no final de tudo, você vai receber a vida eterna. Em consequência de você ter se entregado a Cristo e ter vivido a sua vida toda em santificação, em consagração a Deus. Perceba que não adianta se entregar a Cristo e depois viver no pecado. Isso vai trazer condenação, porque você vai estar abandonando, voltando atrás daquela sua primeira decisão de se entregar a Cristo. Você precisa se entregar a Cristo, ser batizado em Cristo, e aí, liberto do pecado, você anda em novidade de vida, como servo de Deus, vivendo uma vida de santidade. E aí, por fim, quando Jesus vier para nos buscar, ou quando você for comparecer diante de Deus, você vai receber vida eterna. Você vai ser salvo. Porque a salvação, ela não se dá somente quando você se decide por Cristo. Quando você se decide colocar sua fé em Cristo, você está recebendo a salvação. Mas você precisa permanecer nessa salvação até o fim da sua vida. Perseverar nisso. Se você diz que crê em Cristo e passou a viver no pecado, andando no pecado, você está debaixo de condenação. Você não está em Cristo. Porque aquele que é em Cristo, ele é salvo e passa a viver de uma maneira diferente. Passa a viver em santidade, para agradar a Deus. Então, quantas pessoas nos dias de hoje dizem que são cristãos e vivem uma vida de pecado, acham que vão para o céu, acham que Deus está se agradando das suas vidas? Querido, eu quero dizer para você com todo o amor, você está muito enganado. Porque um cristão, ele não vive assim. Como Paulo explicou aqui, ele vive em novidade de vida. Se você é cristão, se converteu de verdade, você tem que viver uma vida diferente. Se você está vivendo no pecado, talvez você nunca conheceu a Cristo. Ou então você se entregou a Cristo, mas depois abandonou e voltou para a sua vida velha de pecado. E você vai ser condenado se Jesus voltar ou você morrer nessa situação. Você precisa se voltar para Deus em arrependimento, pedir perdão, para que Cristo passe a reinar na sua vida e passe a viver como um cristão, andando na presença de Deus, porque um cristão, ele não vive no pecado. O natural de um cristão é viver na presença de Deus em santidade. Então eu espero que essa mensagem tenha servido de edificação para você, de alerta, que Deus te ilumine, que Deus te faça compreender o que foi dito aqui, que Deus te abençoe e faça de você um verdadeiro cristão, para que no fim você possa receber a vida eterna de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.